Vamos então, nesse momento, nos preparar para a nossa pregação desta manhã, pregação da palavra. Meus queridos irmãos, a tecnologia, sem dúvida alguma, ela nos ajuda bastante na proclamação do Evangelho. E a gente pode ver, quando muita gente tem vindo à igreja por conta de encontrarem na internet alguma postagem da Igreja Presbiteriana de Brotas, isso desperta nas pessoas o interesse de vir aqui e louvar juntamente conosco, participar desse momento tão especial. Mas, muitas vezes, também a tecnologia ela é utilizada de forma fútil, apenas para impressionar. O objetivo dela não é uma instrução. E a gente vê isso nos sites por aí, nas páginas, que são de tudo futilidade. E muitas pessoas terminam sendo cooptadas por isso. Pois bem, essa introdução que eu fiz foi exatamente para mostrar, para dizer a vocês, que certa feita aconteceu nos Estados Unidos algo semelhante. Era um culto que é chamado o culto de Natal. E no meio do louvor da igreja, sabe o que foi que apareceu no teto? Um drone. Era um culto solene e então um drone é levantado ali. Um drone, os irmãos sabem o que é um pequeno objeto voador, controlado por controle remoto, com uma câmera. A igreja é grande, então aquele drone sobe e começa a fazer imagens aéreas do salão do culto. Isso impressionou as pessoas, e as pessoas começaram a olhar para cima, e para onde ele ia, os olhos iam atrás. Tirou completamente a atenção no culto, na centralidade do culto, para um objeto. Eu até me lembrei que, certa feita, eu era pastor, no meu primeiro ministério, estava num culto de domingo à noite, e também apareceu um objeto voador não identificado. E ela passou assim, eu olhei, voltou, deu umas 3 voltas assim, era uma barata. Depois vocês perguntam o restante da conversa. Mas aquilo desperta a nossa atenção, desvia a nossa atenção, o foco que deveria ser na palavra, no culto. Então a pergunta, nesse fato específico do drone é: valeu a pena a distração em vez da adoração? Pois bem, meus queridos irmãos, esse episódio, ele ilustra um problema antigo no meio da igreja, que é exatamente a tendência dos homens de buscar causar um impacto visual, um impacto emocional, ainda que isso não contribua de forma alguma para o culto, para o crescimento, para a edificação espiritual de ninguém. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não eram drones que eram levantados no meio do culto, mas era o uso do dom de línguas sem interpretação. Mas aquilo chamava tanto a atenção das pessoas, impressionava tanto as pessoas, que desviava o foco da adoração. Aquilo não edificava a igreja. Por isso o apóstolo Paulo escreve e combate aquela prática. É o que a gente vai ver isso. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14. E nós vamos ler os versículos de 1 a 19, que diz o seguinte:
Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como flauta ou cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como os reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que direi, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém, depois da tua oração de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos orar? Senhor, diante de nós está a Tua palavra revelada, inspirada pelo Teu Santo Espírito ao apóstolo Paulo, e nós queremos, ó Pai, suplicar que o Senhor Deus fale aos nossos corações através dela. Ilumine, Senhor, mentes e corações nessa manhã para que a gente possa entender e ser edificado por essa palavra, Senhor, que é verdadeiro alimento para a alma. Nos ajuda a compreendê-la, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já sabemos, a igreja de Corinto era uma igreja marcada pelo pluralismo cultural. Mas não somente pelo pluralismo cultural, como também pelo pluralismo filosófico e religioso. Na cidade de Corinto existiam muitos templos pagãos. O maior deles era o templo de Apolo. Então, dentro dessa perspectiva múltipla de pluralismo, se desenvolvia também
naquela igreja, entre os irmãos daquela igreja, um ambiente de orgulho. As pessoas se orgulhavam daquilo que elas eram. Talvez até portassem no peito, não é? Aquela famosa plaquinha: eu me orgulho de ser humilde. Então, todas essas coisas faziam parte daquela igreja, daquela comunidade, e por isso se davam um excessivo valor aos chamados dons espetaculares, dons visíveis, isso mesmo que não houvesse edificação, e isso em detrimento exatamente dos demais dons, muitas vezes mais nobres e mais edificantes. Ao escrever-lhes então essa epístola, o apóstolo Paulo desejava mostrar a verdadeira espiritualidade na adoração cristã, que não se manifesta através de ostentação de dons extraordinários, que não é meramente uma fachada, que não é um outdoor para que os outros vejam, mas sim uma adoração sincera do amor, buscando com zelo a edificação de todo o corpo de Cristo pela centralidade de Jesus como foco de toda a comunicação e compreensão espiritual. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando àqueles irmãos, e as dificuldades eram diversas. Na igreja de Corinto, o dom de línguas estava em alta, estava no topo, em cima de todos os demais, estava sendo exercido em excesso. Parecia uma Babel. E a gente lembra da história de Babel, ninguém mais conseguia se compreender. E era isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Não havia interpretação. E isso gerava muita confusão, muita discórdia, especialmente entre aqueles que se vangloriavam desse dom. Imagina você, que coisa estranha você chegar em um local e você não entender absolutamente nada do que o outro está dizendo. Isso, de fato, não era nada bom. Pois bem, era esse ambiente em que vivia a igreja de Corinto. E eu quero convidá-los a refletir um pouco sobre essa situação e sobre o antídoto que o apóstolo Paulo dá para cuidar daqueles problemas, a partir do texto, a partir do título: edificar é melhor do que impressionar. Edificar é melhor do que impressionar. E eu quero destacar, em primeiro lugar, aqui o amor é que deve ser o condutor do uso dos dons espirituais na igreja. É isso. Esses versículos iniciais, meus irmãos, desse capítulo 14, de 1 a 5, o apóstolo Paulo usa diversos verbos, mas eu quero destacar 3 deles, que são os verbos mais importantes das sentenças, pois carregam em si uma conotação de mandamento, ou seja, são verbos usados no imperativo. Não era uma opção, mas era um mandamento, era uma instrução, uma exortação que Paulo estava sendo dado e que ela deveria ser cumprida. E eu explico então o porquê de cada um deles na sequência. 3, entre tantos outros. Observe que o capítulo 4, ele inicia-se com o verbo seguir, que aparece aqui no imperativo. E essa perspectiva está tanto na língua original, no grego, quanto em português, porque às vezes há uma variação de como a tradução é feita do imperativo para, por exemplo, um verbo no particípio. É um tipo verbal que acontece no grego e que serve apenas para apontar para o verbo principal da frase ou da sentença,
E que aqui no caso, e que nós precisamos sempre entender, que os verbos principais são aqueles verbos que estão no imperativo. Eles têm força de um mandamento, de uma ordem, e que precisa ser cumprida. Então, o primeiro dele é exatamente seguir. E surge então aqui uma pergunta: sim, seguir, mas seguir a quem? É claro que o apóstolo Paulo está aqui se referindo, meus irmãos, ao amor que ele já havia tratado no capítulo anterior, sobre as 3 virtudes teologais, mas apontando sim para a maior delas, que era o amor, que é o amor. E ele faz isso com muitos detalhes nesse capítulo 13, que nós passamos 2 sermões para falar sobre ele, inclusive sobre as 3 virtudes teologais. É o amor abnegado, é o amor que é paciente, é o amor que é benigno, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Em outras palavras, meus queridos irmãos, nós devemos seguir o amor de Deus que foi derramado em nossos corações através do Santo Espírito do Senhor, por conta da obra de Cristo, que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. É isso que nós temos que entender. Então, esse é o primeiro verbo. O segundo verbo, que também está no versículo 1, é procurar. No caso aqui, é o imperativo procurai. Como eu disse, também um verbo no imperativo, importantíssimo para esses primeiros 5 capítulos. E também, tanto em grego quanto em português, ele está nesse tempo verbal. Um imperativo, é uma ordem. E essa ordem aqui é interessante, que ela não é uma ordem apenas para procurar alguma coisa. Não. Você deveria procurar, a procura aqui, ela é adjetivada. Deve ser uma procura com zelo, isso é, com intensidade pelos dons espirituais, mas principalmente em relação a um deles, que é a profecia. Mas aí a gente surge a pergunta, né? Surge mais uma pergunta. O que é que Paulo quer dizer com isso? Meus queridos irmãos, Paulo está mostrando aos irmãos daquela igreja, que era possuidora de todos os dons espirituais de A a Z, ele está mostrando àquela igreja de que a profecia deveria ser buscada em primazia, porque é ela quem edifica a igreja. E a palavra que deriva no nosso português, profecia, é profetês. Que via de regra as pessoas entendem como sendo o ato de você antecipar o futuro, fazer previsões. E isso não, isso aí é outra coisa. Porque no sentido primário do que Paulo escreve aqui, a profecia é exatamente a palavra de Deus que edifica a igreja. Quer seja uma palavra de conforto, mas quer seja também uma palavra de confrontação contra os pecados. Então, nesse contexto, nós devemos entender profecia como sendo a pregação utilizando-se de uma língua inteligível, da exposição da palavra de Deus, com o propósito de edificar a igreja quando ela estivesse reunida. Esse é o dom que deveria ser buscado prioritariamente pela igreja. Isso às vezes a gente perde de vista. Mas poderíamos aqui pensar também, e quanto ao dom de línguas, que aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que Paulo trata aqui não como sendo um som ininteligível, ou seja, um som que não tem correlato com a nossa língua. Paulo está falando aqui, sim, de idiomas humanos, heteroglacia, ou seja, de pessoas que têm dom para falar e entender um outro idioma. É isso que Paulo está tratando aqui. No entanto, meus queridos irmãos, para esse dom,
aparece o terceiro verbo que eu chamo a sua atenção. É o verbo interpretar. Embora não esteja aqui no nosso português no modo imperativo, ele apresenta um valor condicional com força imperativa. E o seu correspondente no grego também tem essa mesma perspectiva. Ou seja, não está no imperativo, mas é uma condicional com força de imperativo que deve chamar a nossa atenção para aquilo que ele quer ensinar. Não é um imperativo direto, mas no contexto ele aparece revestido de um sentido normativo, de uma lei, de algo que deveria ser buscado pela igreja. Dessa forma, conclui-se que falar em um idioma estrangeiro só deveria ocorrer, isso é, falar no meio da igreja, no momento do culto, só deveria ocorrer se essa mesma pessoa pudesse interpretar, ou tivesse alguém que pudesse interpretar, a fim de que todos, absolutamente todos, fossem edificados. A edificação do corpo deve prevalecer sobre qualquer outra manifestação que impressione as pessoas. O importante é a edificação. E antes que alguém possa pensar aqui que Paulo está falando de língua dos anjos, não é? Muitas línguas de anjos, não existe um anjo que fala hebraico em Israel, ou uma língua específica naquela região, outra na Arábia, outra no Brasil. Não. São idiomas humanos mesmos que Paulo está tratando aqui. E lembremos-nos de que sempre que o Senhor se revela aos homens através de um anjo, ele se revela com um anjo falando um som inteligível, uma língua que se entende, que é exatamente para a edificação de quem recebe e quem recebe a mensagem, a transmissão da mensagem para as pessoas. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que a mensagem sem compreensão não comunica a respeito de Cristo e do seu Evangelho. Então há necessidade de que quem fale interprete. É necessário que o público entenda o que está sendo dito e seja edificado. E os versículos de 6 a 11, Paulo então vai explicar por que deve-se seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais e principalmente porque desejar proclamar com clareza a mensagem do Evangelho àquele povo que se reunia ali para glorificar a Deus e para aprender mais do seu Evangelho. E para isso, então, Paulo vai se utilizar de 3 ilustrações que sustentam a sua tese. Ou seja, você não deve falar em línguas, porque se não tiver quem interprete, porque vai fazer uma confusão. Então, eu vou dizer a vocês aqui que vocês não devem fazer, e ele então utiliza-se de 3 exemplos para dizer aquilo que ele quer comunicar à igreja naquele momento. Ele usa esses exemplos, os instrumentos musicais, a trombeta e os idiomas estrangeiros. Ele argumenta que se alguém falar à igreja em uma língua que a congregação não compreende, não tem proveito algum. Parece mais um exibicionismo barato. Alguém que quer ser orgulhoso, se achar melhor do que os demais. Então não há proveito algum, pois não haverá entendimento, e se não há entendimento, não há edificação. Ninguém cresce, ninguém é alimentado pela palavra. É necessário, meus irmãos, haver clareza na proclamação do Evangelho à igreja, assim como é essencial que os instrumentos de uma orquestra estejam afinados. Eu às vezes fico pensando, o nosso irmão Esdras, que é maestro,
como ele fica ali atento a cada instrumento. E às vezes a gente pensa que não, mas ele ouve qualquer nota dissonante ali, não é? que é dada a uma voz pronunciada, não é? Desafinou ou semitonou. E é isso então que Paulo está dizendo, porque imagina no orquestra, se começarmos a tocar, a flauta começa num tom, o violão no outro, o teclado no outro, a guitarra no outro, e enfim, isso vai ser uma grande Babel. Não é assim, tudo deve estar afinado. Outro exemplo que ele fala, remetendo então ao soldado responsável por tocar a trombeta no quartel. Ele, quando toca a trombeta no quartel, ele deve tocar com as notas exatas. Se é algo de uma prontidão imediata, então ele dá um toque e todos entendem o que eles estão dizendo em todo o quartel. Ao mesmo tempo, para dispersar a tropa. Imagina você se ao invés de tocar o tom para que todos ficassem atentos, ele tocasse um tom para que as pessoas descansassem, relaxassem, o exército seria destruído. Isso me lembra, eu hoje não ouço mais, não sei se isso deixou completamente de existir, mas os guardas de trânsito na rua, eles usavam um apito, não é? Ele dava um silvo, um silvo longo, lembram disso? Às vezes o cara confundia aquilo ali, aquilo era prova na época, hoje em dia eu acho que não tem mais. Mas antes, ele dava um apito longo, era para você parar imediatamente. 2 curtos, era para você seguir. A gente respondia isso na prova, né? Hoje em dia parece que mais não. Mas isso imagina se ele misturasse esses sons, você não sabia se era para parar ou se era para prosseguir. Da mesma forma, então, meus queridos irmãos, Paulo busca disciplinar o uso das línguas no culto. Em vez de proibir diretamente o uso delas. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que Corinto era uma cidade cosmopolita. Sabe o que é que significa? Tinha gente lá de todos os lugares. Então, eram muitas línguas misturadas ali. Corinto tinha 2 ou eram 3 portos. Então, era uma movimentação muito grande. Então, é isso que, de alguma coisa, serve de padrão para que nós possamos entender que essas línguas deveriam ser controladas. Ele não proíbe, mas ele estabelece critérios que, por si só, eles vão desencorajar os exibicionistas de plantão, porque a gente sabe que tem muita gente exibicionista dentro da igreja. E Paulo, ao trabalhar essa perspectiva, ele vai desencorajar esses tais exibicionistas. E eu dei uma procurada com relação a isso. Havia também muitos que apenas imitavam. Lembram? Of the king, of the power, of the best, sei lá, aquele negócio doido do menino lá. Pois bem, é uma mera imitação. E Paulo então quer acabar com isso. Ele vai dizer, não, os dons devem ser utilizados para a edificação da igreja. Não podemos perder de vista que o foco é anunciar com clareza o Evangelho de Cristo. E que Evangelho é esse? Paulo vai tratar no capítulo 15. É um texto predileto meu. Vocês já devem ter ouvido aqui trocentas vezes. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então é isso que Paulo quer deixar claro, a clareza do Evangelho, evitar confusões e visar a edificação do corpo de Cristo e daquelas pessoas que visitavam a igreja e que poderiam então entender com clareza a mensagem do Evangelho.
Meus irmãos, a igreja, ela não deve ser vista como um palco para espetáculos particulares. Isso é tão comum nos nossos dias hoje, né? Os púlpitos se transformam em palcos para shows ou em picadeiros para palhaços. Alguns não usam o nariz vermelho, mas outros têm a cara de pau até de usar o nariz vermelho para fazer palhaçada do púlpito. E isso não deve acontecer, não deveria acontecer lá em Corinto, não deve acontecer também aqui, nos nossos dias, mas a igreja deve ser um ambiente usado para comunhão, para transmissão, proclamação da palavra, para o crescimento espiritual, onde o nome de Deus deve ser honrado e glorificado. A terceira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos é que nós devemos buscar os dons que abençoam a coletividade. Hoje de manhã, logo cedo, a gente recebeu a notícia do falecimento do pai de Sueli. Está misturando aqui outro nome. E quando o diácono Rosevaldo colocou lá, dando a notícia e depois pedindo ajuda, ele precisava de um transporte extra, além do seu, para levar a família para o interior. Como é bom ver, meus irmãos, que nós temos pessoas na nossa igreja que têm o coração generoso, que se preocupam com o outro, que querem ajudar de alguma forma. E às vezes, quando a gente pensa que vai, o irmão já está voltando com a bênção na mão. Pois é assim que Paulo também está instruindo aquela igreja para que eles buscassem dons que abençoassem a coletividade. Ele vai fazer isso a partir do versículo 12. Mas mais uma vez ele vai usar um contraste entre a glossolalia ou glossolalia, que são as línguas de comunicação ininteligível, e a profecia, que é uma comunicação inteligível. A glossolalia você vai falar e é mesmo que nada. Você está falando grego, está falando russo, árabe, mandarim, ou o que você está falando? Mas Paulo está dizendo, falem uma língua que todos entendam, para a edificação da igreja. E por isso a profecia deveria ser buscada. E a profecia, como eu já falei aqui, não é falar sobre o futuro, mas é trazer a mensagem de Deus, às vezes confrontadora, mas às vezes também confortadora. É a palavra de Deus para o seu povo. E os versículos de 12 a 19, o apóstolo Paulo vai utilizar 27 verbos. Muita coisa, 27 verbos. Mas dois se destacam como sendo os principais verbos dessa perícope do 12 ao 19. O primeiro deles já ocorreu no versículo 1 e está aí no versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, aí ele usa o verbo procurar. E o verbo está no imperativo. Procurai. Procurai. Aqui há um destaque, é um procurai, que está na voz ativa. E eles deveriam fazer isso, mas desta vez, eles deveriam buscá-la, procurar, com zelo, mas um zelo que tinha um objetivo. E que objetivo é esse? Aí mais uma vez vem aquilo que eu estou dizendo para vocês desde o início, a edificação da igreja.
nada deve acontecer no culto que não seja para a edificação da igreja. Procure isso. O segundo verbo é orar. E o orar aqui está no imperativo presente médio, que pode ser entendido como uma ordem direta para que aquele que fala em línguas também peça a Deus que possa interpretá-la. É muito importante isso. Você fala em línguas, não entende, então fica calado. Ou então ore a Deus, pedindo para interpretá-lo. E aqui, é claro, nós estamos falando tudo isso da perspectiva do primeiro século, no qual nós entendemos que todos esses dons estavam ativos no meio da igreja. Por quê? Aí a gente volta a falar no versículo 10 do capítulo 13. Por quê? Porque, versículo 9 e 10, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, ou seja, a Bíblia, a revelação máxima de Deus, ainda não havia sido dada completamente. Então, tudo aquilo era usado no culto público. Então, Paulo está aqui, meus irmãos, praticamente proibindo o uso de qualquer manifestação em línguas, de qualquer nacionalidade, sem a correspondente interpretação. No culto público, o objetivo deve ser sempre o bem comum acima do bem pessoal. Ah, é porque eu me edifico. Não está em voga isso aqui. E principalmente porque as pessoas que fazem uso disso, muitas vezes são motivados pelo orgulho, pela ostentação, e isso desagrada a Deus. Então, visando corrigir esses exibicionistas, Paulo afirma possuir esse dom. Observe que trata-se de idiomas, porque Paulo, ele vai se declarar um poliglota. Ele vai dizer, olha, eu falo em línguas muito mais do que vocês, mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam e sejam edificados, do que 10.000 palavras que ninguém compreenda. De que vai servir, se não para encher o meu peito e dizer, eu sou bom? É o pavão, né, criançada, que eu falei para vocês, é esse momento exatamente. Assim ele, o apóstolo Paulo, desafia aquela igreja à prática de um zelo inteligente, de um zelo sacrificial e não de um exibicionismo espiritual barato. E já que, caminhando para o fim, eu quero trazer algumas aplicações. Primeira delas, meus irmãos, creio ser importante nesse momento fazermos uma avaliação da nossa participação no culto solene ao Senhor, refletindo então se ele de fato está sendo para a edificação do povo de Deus ou meramente para satisfazer o nosso desejo de estrelismo. Eu sei que nós não temos aqui pessoas que falam em outras línguas durante o culto. Tem irmãos aqui que falam outras línguas, obviamente, inglês, espanhol, né, e outros mais. Eu não falo nem o português direito, mas falo português, se vocês entendem. Mas eu estou falando aqui de outras coisas que muitas vezes nós fazemos, e fazemos para aparecer. Nos orgulhamos dos dons que recebemos. Deus nos deu o dom da palavra, ou o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de misericórdia, ou qualquer outra coisa. E eu faço então para aparecer diante de todos. É o objetivo meu, é uma promoção pessoal e não a glória de Deus e a edificação da igreja. Eu quero dizer a você que Deus rejeita esse tipo de culto que algumas pessoas prestam.
e essas pessoas também são rejeitadas. Segunda coisa, meus irmãos, o culto deve ser centrado na palavra de Deus, acessível ao pecador, acessível aos mais humildes. De não adianta eu chegar aqui e começar a falar palavras difíceis que eu nem sei falar, mas eu tenho que falar de uma linguagem que todos entendam, e a responsabilidade ainda maior é falar para as nossas crianças que aqui estão. E então, tudo isso deve ser realizado com humildade, deve ser realizado com amor e voltado para a glória de Deus. Precisamos de pregadores, precisamos de professores e de ensinos compreensíveis, cristocêntricos, cheios de piedade, e não de discursos eruditos, sem devoção, que ao invés de esclarecer o Evangelho, complica o Evangelho, confunde o Evangelho com filosofias e com academicismo. Deixa eu contar uma história de um professor que era pastor em uma cidade do interior de Pernambuco, mas passava a semana no seminário em Recife, e ele depois mudou-se para Recife definitivamente, para o seminário, e indicou para o seu local lá naquela igreja um aluno, um dos brilhantes alunos que ele tinha, aliás, o mais brilhante aluno que ele tinha. Esse aluno tinha uma memória fantástica, ele decorava não só a Bíblia, mas, por exemplo, a confissão de fé, ele olhava assim, ele botava os olhos assim para cima, para a direita, e recitava a confissão de fé em cada capítulo, em cada sessão, e citava aqueles textos prova. Era uma mente fantástica. Tudo dele era baseado nisso. Mas ele então foi lá para aquela igreja, e depois de uns 6 meses, o meu professor encontrou com uma irmã da igreja, daquelas irmãs que não tem papo na língua, tipo Geni. Aí ele queria saber como era que ia a igreja. Ô irmã, como é que vai a igreja? Perguntar isso a Geni é brincadeira, né, Geni? Aí ela disse, pastor, e como ia o pastor, né? Ela disse, pastor, a igreja não vai bem, porque o pastor durante a semana ele é invisível. Ou seja, ele passava toda semana fechado na sua casa, estudando a palavra, decorando textos. Mas ela disse, e no final de semana, pastor, ele é incompreensível. Ou seja, muitas vezes isso que acontece, meus queridos irmãos. Nós precisamos de pessoas que falem aquilo que os irmãos precisam ouvir e que possam entender o que a palavra nos diz. Em terceira e última lição, meus irmãos, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado de Deus, se fez carne e habitou entre nós, trazendo luz, esclarecimento a respeito do seu Evangelho. Toda verdadeira edificação começa em Cristo e na sua palavra, termina em Cristo e na sua palavra. Por isso, meus irmãos, nós precisamos usar os dons que Deus nos deu unicamente para exaltá-lo, para edificar a igreja essa que o Senhor Jesus comprou com o seu precioso sangue. Então, se não começou na palavra e em Cristo, e não terminar na palavra e em Cristo, para a honra e para a glória dele, é perda de tempo. É perda de tempo. Por fim, lembre-se que a verdadeira espiritualidade, ela não é medida pelas experiências místicas ou demonstrações de poder próprio, mas por amor a Deus
e o desejo sincero de ser edificado pela sua palavra e contribuir para a edificação da igreja. Voltando então para aquele culto lá da igreja nos Estados Unidos que eu falei para vocês no início, na introdução, em que aquele drone sobrevoou a congregação durante o culto, não é? Eu julgo importante perguntar, mais uma vez, valeu a pena? Claro que não. A resposta não pode ser outra, claro que não, não valeu a pena. Não valeu porque o objetivo ali não foi para a glória de Deus. Então, quando nós nos reunimos aqui, quando nós cantarmos, lermos, pregarmos, vivermos, mantermos comunhão, ofertarmos, ajudarmos o próximo, devemos fazer tudo para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. Que Ele nos abençoe.